Olá pessoal do curso do Agronegócio, professor Tarcísio. Nós vamos ter mais uma aula aqui sobre políticas públicas do agronegócio. E é um assunto que está mudando bastante, tá? Nós vamos ter algumas novidades interessantes, inclusive para a futura atuação de vocês como gestores do agronegócio. Mas também, lógico, vai impactar a vida de todo mundo que vive disso, né? Engenheiro agrônomo, veterinário, zootecnista, produtor. Tem bastante coisa acontecendo aí na nossa praia, vamos dizer assim. E antes de começar com esses temas de política pública que eu vou tratar aqui com vocês, que é um resumão, né? Porque é um tema muito amplo, eu quero repetir para vocês que a função dessa disciplina não é só vocês conhecerem as políticas públicas que são aplicadas pelo governo federal. Não é. Lembra que vocês tiveram uma aula importantíssima sobre o que é uma política pública e nós conversamos sobre as possibilidades de quando vocês serão os criadores da política pública. Porque política pública não é só a nível federal. A política pública também é para o Estado e para o município. E eu já falei para vocês que é provável que muitos de vocês prestarão concurso e atuarão nas prefeituras. Ou mesmo vocês podem estar em cargos comissionados prestando essa consultoria. Vocês podem prestar uma consultoria, né, como setor privado mesmo, participar de uma licitação e estar ali, né, no poder executivo municipal, exercendo esse papel de auxiliar na criação de uma política pública. Tanto que o nosso último tópico vai ser justamente sobre isso, né? Vai ser uma espécie de um roteiro básico de como criar uma política pública. E nós voltaremos a resgatar aquilo que conversamos lá no início, né, sobre estar dentro, né, de uma prefeitura e participar desse processo. Mas isso não impede de vocês um dia atuarem também nas receitas estaduais, nas secretarias estaduais, aliás, também estarem atuando como concursados ou como assessores de alguma forma para um senador, para um deputado, até no momento de se escrever uma política pública, né, uma lei que vai dar fundamentação legal para uma política pública. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente já vai falar aqui, tá, que nós temos uma lei para isso. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Então, ela dispõe, essa lei, sobre os princípios fundamentais, né? Então, ela dá a sustentação legal para a política agrícola. Só que, apesar dela ter sido escrita em 1991, nós temos alguns dispositivos legais que são importantíssimos na política pública, né, nas políticas públicas adotadas para o setor de produção e de agroindústria, que são mais antigas. Então nós temos aqui a Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965. Essa já está vovozinha. O que essa lei criou ou institucionalizou? O crédito rural. Sim, aquele crédito que a gente escuta tanto falar e que tem tanto debate, né, da importância desse crédito para a atividade agrícola, e eu já conversei bastante com vocês sobre isso na disciplina de economia. Aqueles que não fizeram a disciplina vão acabar fazendo essa disciplina comigo, né, que é a economia aplicada ao agronegócio, e nós vamos conversar da importância de se ter o crédito agrícola, até pela própria natureza, tá? Pela própria natureza do tipo de atividade que é o setor agrícola. Então precisa ter esse crédito. Então isso já foi institucionalizado em 1965. Em 1966, a gente teve um decreto-lei número 79, que ele instituiu as normas para fixação de preços mínimos e execução das operações de financiamento e aquisição de produtos agropecuários e adota outras providências. Então, isso que vocês escutam hoje sobre política de preço mínimo já está
né, definido em lei, sistematizado em lei, desde um decreto-lei, desde 1966. Essa questão também da política de preço mínimo, eu já discuti com vocês na disciplina de economia. Aliás, para aqueles que estão fazendo essa disciplina, que querem relembrar, está lá gravado, porque eu estou também agora, nesse período da pandemia, ministrando a disciplina de economia, e tem uma aula, se eu não me engano, de número 2, no qual eu comento, né, essa questão de o que o governo vai escolher, se ele vai comprar o produto ou se ele vai trabalhar com subsídio. É óbvio que aquela explicação é a explicação base, né? Mas o governo pode desenvolver diferentes sistemas para fazer essa política de controle, né? Ou não uma política de controle, talvez ache esse nome um pouco pesado, mas uma política de garantia de preço. Entenderam? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa parte teórica econômica, você pode dar uma olhadinha lá nessa aula, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós temos, tá, pessoal? Agora, começando com a lei aqui 8.171, a partir do seu artigo 3º, que é o que mais nos interessa, o estabelecimento dos objetivos da política pública agrícola. Então diz no inciso 1, na forma como dispõe o artigo 174 da Constituição, o Estado exercerá a função de planejamento que será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar a atividade e suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção e das produtividades agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais. O que a lei está dizendo aqui, tá, como objetivo bem claro, é o seguinte: a política agrícola e, consequentemente, a economia, a atividade produtiva, ela está sob a intervenção estatal. Então, é interessante isso nesse momento que nós estamos vivendo. Que veja bem, nós tínhamos um governo bastante intervencionista, né? Que é até a própria ideologia do partido, do PT. E aí nós tivemos, então, todo esse movimento no Brasil, né, contra esse intervencionismo, o medo também, né, que foi propagado essas questões ideológicas, comunismo e tal. E nós tivemos um movimento, então, daqueles que se dizem liberais. O que é uma economia liberal? A gente tem que lembrar que a economia liberal é aquela que funciona sem a intervenção do Estado. Ou que ela seja mínima e esteja num processo de redução. Entenderam isso? Então, quando nós falamos de uma política liberal, uma política econômica liberal, nós estamos falando que não tem intervenção. Acontece, que é interessante isso, que boa parte desses que defendem essa visão conservadora, eu sou liberal, e falam isso, e apoiam uma agenda liberal, estão entre muitos dos nossos produtores atuais, os nossos agricultores. E eles sempre reclamam desse apoio, que o governo tinha que melhorar o apoio, né? Inclusive, esse governo agora mesmo, com essa crise, como nós temos atualmente uma ministra que é bem vinculada, ela é uma ruralista, ela faz parte disso, né, desse meio de produção, essas subvenções, esses créditos, eles vêm aumentando. Então é interessante, veja bem, que nós temos uma boa parte desses que se dizem liberais aí e que estão nas redes sociais atuando e falando que é um governo liberal, que o governo devia economizar, que devia cortar, que devia tirar funcionário público, etc, etc. Pois bem, mas são pessoas que desfrutam dessa política. Eu já até comentei com vocês, no caso de um aluno do agronegócio do ano passado, que ele escreveu um artigo, né, sobre nós temos uma política pública sem subsídios, que isso fosse cortado. Aí comparou, né, com a Nova Zelândia.
Isso no Brasil nem se conversa, nem se fala disso, né? Quando a gente está falando aí do agronegócio e com produtores, é cada vez mais pensando em desfrutar o máximo desse inciso primeiro aqui do artigo 3º da Lei da Política Agrícola. Ou seja, bastante intervencionismo. Tá? Vamos lá, continuando. 2. Sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor. Ótimo, ótimo. Nós temos aqui uma proposta, né, um objetivo. Qual que é o objetivo? Reduzir essa incerteza. E eu já falei para vocês que mesmo sendo por uma questão de segurança alimentar, é muito difícil imaginar o Estado não intervindo de alguma forma na política agrícola. É muito difícil imaginar. Por quê? Lembra aquela explicaçãozinha básica, quando a gente começa a falar de preço mínimo, e fiz isso lá em economia? Como você tem aquela oscilação, né, por causa dos períodos de safra e entre safra, então, eu estou no período entre safra, eu tenho que comprar os insumos. E é o momento que eu estou com menos dinheiro e o insumo vai estar mais caro. Aí eu colhi, é o momento que eu tenho que pagar essa dívida, é o momento que o meu produto está mais barato. E quando você tem um excesso de oferta, o que o mercado comprador, trades, cerealistas, intermediários, o que eles vão fazer? Eles vão oferecer o mínimo possível. O preço vai baixando, baixando conforme tem essa oferta. E essa oferta é grande, é pontual nesse momento. E aí desestabiliza, porque quebra essa segurança. E essa segurança não é só a segurança do produtor, é também uma segurança alimentar. É uma segurança alimentar. No caso de uma commodity, como soja, é também uma segurança da economia do país. Imagine os grandes produtores de soja, grandes, médios, pequenos, né? Isso tanto faz, né? Mas toda essa produção de soja, estando também sujeita a toda essa possível insegurança no mercado. É lógico que hoje já estão se desenvolvendo mecanismos privados, né, de garantir essa segurança de preço. Mas o objetivo da política pública no caso da política agrícola, é justamente esse, tá? Dar essa segurança para o setor. Terceiro, eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social na agricultura. Mais uma vez, o que ele está querendo dizer é isso. Como ele está sujeito a essas oscilações e também sujeito à frustração de safra, perder um animal, ter uma doença. Então a gente precisa estar preparado. O sistema, o ecossistema da produção rural, ele tem que estar preparado, ele tem que ter já bala na agulha ali, né? Ele tem que ter os dispositivos certos para quando ocorrer esse problema de frustração também, ele já acionar o seguro, ou o próprio Estado criar uma subvenção para ele, né? Efetivar uma subvenção para ele, tá? Um seguro. 4. Proteger o meio ambiente, garantir o uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais, né? Apesar de nós estamos falando aqui do começo da década de 90, mas importantíssimo hoje, quando nós vamos entrar num novo mundo de competição. Além da competição do preço, da produtividade, nós temos que estampar nos nossos produtos que nós temos rastreabilidade, que nós temos segurança, boas práticas para o trabalhador, segurança para o trabalhador, segurança para o meio ambiente, porque isso vai ser um dos componentes para vender. E não é só para o mercado europeu, não. Lembre-se, eu já comentei em outras aulas que a China também está fazendo essas exigências e vai aumentar essas exigências nos produtos. O inciso 5º ele foi vetado. O 6º, promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a complementariedade de ações com estados, Distrito Federal, territórios e municípios, cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. Então, faz parte, né, desse objetivo que os estados e os municípios também participem. Só que eu já falei para vocês que hoje
existe um grande impedimento para que estados e municípios sejam mais ativos no seu desenvolvimento, não só da agricultura, mas da economia em geral. O que acontece? O que acontece é que há uma grande dependência de quem? De Brasília. Porque nós temos um modelo tributário extremamente centralizador. Ele foi elaborado assim, ele foi pensado assim, porque aí a gente continua tendo uma espécie de reizinho, que é o presidente. E um monte de barãozinho, que são os deputados, né, e senadores. Um monte de nobrezinhos ali. Então, porque esse dinheiro vai para a mão deles, e eles é que vão definir esse orçamento. Uma prova que deputado e senador são os barãozinhos ali, os duques, né, é as emendas parlamentares, no qual eles ficam com um grande volume de recursos para distribuir para as regiões. E dizem que isso é democrático e tal, mas não é errado. Na verdade, quem tem que gastar dinheiro é o executivo. É presidente, governador e prefeito. O problema é que isso é mal distribuído. Esse dinheiro tinha que estar na mão de quem? Esse dinheiro tinha que estar uma pequena parte na mão da União, uma parte na mão dos estados e uma boa grande parte na mão dos municípios. E inclusive para que os municípios que são inviáveis arcassem com as suas consequências. Então nós tivemos aquele período, né, em que muitos deputados se promoveram nas suas campanhas criando municípios no Brasil. E hoje esses municípios são inviáveis e a gente fica sustentando essa máquina pública com recursos dos impostos e aí você não consegue mexer nisso porque sempre vai ter ali, né, aquele conta-gota vindo da União. Então isso aqui de descentralizar é meio utópico, porque tem que ter antes uma descentralização tributária. Sétimo, compatibilizar as ações da política agrícola com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo. Sim, óbvio. Eu tenho também gravado, tá, um vídeo na área de direito agrário, podem procurar lá, que eu explico o que é uma reforma agrária, o que é esse mecanismo para evitar a concentração. Porque no Brasil, também por essa disputa ideológica aí, as pessoas têm uma distorção do que seja a reforma agrária. E de que ela ocorreu em vários momentos da história de outros países. E como eu cito lá nessa aula, inclusive apoiado pelos Estados Unidos. Vamos dizer assim, a meca do capitalismo. E que um país ele tem que ter um mecanismo que controle a excessiva concentração de terras. Ele tem que ter um freio para isso, ele tem que ter um dispositivo. Entenderam? Então, quando a gente fala que parte da política pública é apoiar aquele que está recebendo a terra da reforma agrária, para que ele seja inserido no sistema produtivo, quem tem um olho aí na mente dele, né, quando ele pensa em reforma agrária, ele pensa no PT, no MST, naquele pessoal invadindo terra, pode até não gostar da ideia. Mas a gente não pode confundir esse movimento social e as suas atitudes com a necessidade que um país tem para estabilizar a sua produção e a sua economia de ter um sistema de reforma agrária. Ou de ter um mecanismo, vamos dizer assim, que evite a excessiva concentração de propriedades agrícolas nas mãos de poucos. Então nós precisamos ter esse mecanismo e quando é feita essa distribuição, sim, essas pessoas precisam desse apoio para serem inseridas no sistema. E não confundam isso com o MST, tá bom? Vamos lá. Oitavo, promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrícola, pública e privada, em especial aquelas voltadas para a utilização dos fatores de produção internos. Ótimo, nós temos aí tanto órgãos de pesquisa estadual, como órgãos de pesquisa nacional, como a Embrapa, e temos também os apoios que se dão às pesquisas realizadas nas universidades. 9. Possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira. Então nós temos aqui, tá, pessoal, aquelas comissões no qual você tem participação do pessoal de cooperativa, de empresas, do produtor rural, de sindicatos, tá, para definir os rumos dessa política. Além, evidentemente, da representatividade que tem na Câmara dos Deputados e no Senado. O problema é que tanto no Senado
como na Câmara dos Deputados, nós temos uma maioria, né, de representantes que podem ser classificados assim como ruralistas. Ou são grandes produtores, ou são patrocinados por grandes empresas do agronegócio. Então aquele médio produtor e o pequeno produtor não tem muito lá a sua representatividade no legislativo. 10. Prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família. Então aqui adota-se, é definido, tá, por essa política pública em lei, que o agricultor, né, o pequeno agricultor, o agricultor produtor familiar, ele tem uma prioridade do Estado. Daí até, né, o foco de ter um financiamento agrícola, né, os créditos agrícolas especiais, específicos para eles. Estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção. Então, que os produtos possam passar por transformação na própria área, na própria região. Então você vai criar indústria, consequentemente você vai criar empregos. E você vai gerar mais impostos e você vai criar aquele círculo virtuoso naquela região. 12 foi vetado. 13. Esse já é de 2001, tá? Inciso incluído pela Lei 10.298. A partir de agora, todos são incisos incluídos por essa lei, 10.298, de 30 de outubro de 2000. Então vamos lá. Promover a saúde animal e a sanidade vegetal, então essa questão da fiscalização. Promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura, também com fiscalização. Assegurar a qualidade do produto de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor econômico, e olha que interessante. Não são só os produtos agropecuários, mas também os seus resíduos que têm um valor econômico. Promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a proteção desses em relação às práticas desleais e a riscos de doenças e pragas exóticas no país. Bom, então, na verdade, esse inciso ele acaba falando de duas coisas, né? Que tem que estimular a concorrência. Ou seja, evitar de alguma forma que tenha um oligopólio ou oligopsônio. Que no Brasil, na verdade, isso ocorre. O produtor médio e pequeno ele fica estrangulado entre um oligopólio e o oligopsônio. E as grandes produções, né, as produções de commodities, que são assim as mais fáceis de entrar no mercado, elas também têm o preço definido internacionalmente. Então imagine, você não tem controle sobre o preço, a não ser esperar o momento de vender. Mas para isso você paga, porque você está armazenando. Você não pode pôr um preço no seu produto. O preço já é definido internacionalmente. Para se proteger disso, você pode se utilizar de mecanismos de proteção, como eu ensinei lá na aula de economia, né? Um hedge, por exemplo. Mas você tem que ter conhecimento disso e você tem que gastar para isso também. E além de tudo, você está preso entre oligopólios e oligopsônios. Entende? Então você tem poucas empresas para comprar insumos e máquinas e você tem poucas empresas para entregar os seus produtos. Ou na cooperativa, ou 2, 3 empresas ali na região que compram. Umas trades. E proteger de riscos de doenças e pragas exóticas no país. Ou seja, proteger da entrada de doença. Né? O que é uma praga, uma doença exótica? Exótica, tá, é tudo aquilo que vem de um outro ecossistema. No caso, legalmente falando, é aquilo que entra no país. Então, doenças que possam entrar no país. Mais uma vez, fiscalização. E melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural. Para quê? Para que as pessoas permaneçam no meio rural. E quando se fala, tá, gente, dessa questão de se manter no meio rural, por que se foca tanto o pequeno agricultor, né, o produtor familiar? Por que isso? Dá uma impressão que isso é discurso petista, né? Mas na verdade não é não, tá? É porque o médio e o grande produtor hoje, normalmente ele não fica no campo, ele mora no campo. Essas pessoas elas até têm casa na fazenda, mas elas não moram na fazenda.
Quem mora na fazenda acaba sendo o quê? O funcionário. Então, essa questão de viver numa propriedade, tá, com seus filhos, com a sua família, e ali você tem que educar, passar por todos esses transtornos de distância, a falta de segurança, isso é para pequenos agricultores. Por isso, quando se fala dessa questão de manter no ambiente rural e propiciar uma renda e uma qualidade de vida, essas políticas são focadas no pequeno agricultor, tá? Independente de quem esteja lá no governo nesse momento. Bom, quais são as ações e os instrumentos da política agrícola, né? Primeiro, planejamento agrícola, pesquisa agrícola tecnológica, e isso aí o próprio setor privado está colaborando e muito, né? Agricultura de precisão, drones, né? Essas máquinas hoje com autonomia, né? Uma semi-autonomia. Assistência técnica e extensão rural. Aqui no Paraná nós estamos vendo isso ruir a olhos vistos, né? Nós não temos um investimento. As prefeituras, muito pouco também, muito pouco. Então você vê lá a prefeitura, coloca um secretário da agricultura, às vezes nem é da área, porque é um cargo político, o cara apoiou ele na eleição, acaba entrando. E aí você pergunta, como que é o quadro técnico? Mesmo quando você está numa prefeitura de porte razoavelmente grande, você tem lá 1, 2 técnicos que são concursados. Aí eles têm lá algum projeto que permite uma contratação de 20 horas, né? Então você vê muito pouco a prefeitura realmente investindo nisso. As pequenas não tem grana mesmo. Tá? 4. Proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais. 5. Defesa da agropecuária. 6. Informação agrícola. Isso é feito inclusive com os programas, né, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e os órgãos, né, que cuidam de agrometeorologia, que permitem essas informações, inclusive para os estudos econômicos, de previsão de safra e etc. Produção, comercialização, abastecimento e armazenagem. Bom, aqui nós vamos ver que é bem forte isso, aqui eu vou trabalhar bastante com vocês nessa aula, que é a questão do preço mínimo, tá? Falar sobre essas políticas de preço mínimo, como que são criados essas políticas, esses mecanismos para gerar crédito para os agricultores. Esse nós vamos falar um pouco mais. Associativismo e cooperativismo, nós temos uma disciplina específica para isso, não vou entrar em detalhes. Formação profissional e educação rural. Ainda falta muito, porque nós não temos uma formação para agricultores. Nós temos uma formação, por exemplo, de veterinários, nós temos uma formação de agrônomos que não são preparados para o campo. Tanto que a maioria absoluta dos nossos agrônomos vai virar o quê? Vendedor de multinacional. Tem alguma coisa errada o cara querer ser vendedor da multinacional? Não tem nada de errado, isso pode ser uma escolha pessoal. O problema é que os agrônomos não são preparados para a atividade agrícola. Muito poucos, e são normalmente aqueles que já têm um pezinho ali na fazenda, um pezinho no trator com a família, né? O nosso agrônomo, o nosso veterinário não é preparado para essa vida de produção mesmo. Tá? Investimentos públicos e privados, então também nós vamos comentar sobre essas novidades que estão surgindo aí, né, que é o FIAGRO, que vai permitir esse segundo item aí, que é aumentar os investimentos privados. Crédito rural, também nós vamos, já comentei com vocês, conversar sobre os mecanismos de crédito. Garantia da atividade agropecuária, junto com seguro agrícola, são duas funções importantes. Podemos dizer que o maior mecanismo, né, de garantir essa atividade é justamente o crédito e a possibilidade de ter um seguro viável para isso. Tributação e incentivos fiscais, podemos citar, por exemplo, aqui os convênios que estão estabelecidos, né, temos incentivos fiscais por parte do governo federal na tributação que cabe à União. Mas também nós temos incentivos
tributários que são estabelecidos pelo CONFAS, que são os secretários, né, fazendários dos estados que se reúnem e eles criam convênios. Né? Por exemplo, quando você fala de insumos, né, fertilizantes, agrotóxicos, que recebem um bom desconto de ICMS. Irrigação e drenagem, tá? Isso aqui já esteve com mais intervenção estatal, hoje tem menos. Tá? Habitação rural, eletrificação rural. No Paraná agora, por exemplo, nós estamos passando por uma transformação nesse sentido, né? Um grande programa aí de eletrificação rural para aumentar essa capacidade, inclusive da instalação de agroindústria. Mecanização agrícola, desculpa, e crédito fundiário. Bom, o que seria crédito fundiário? Você pode ter o crédito, pessoal, rural, que é para as atividades, é para o custeio. E o crédito rural é para adquirir propriedades. Existe esse crédito? Ele existe. Porém, ele tem um probleminha, né? Baixo valor. Valor muito baixo. Então, o que acontece? Esse agricultor pequeno, para ele fazer esse financiamento, mesmo que tenha um prazo de carência e tal, ele só vai conseguir comprar propriedades muito pequenas e longe dos centros de produção, de consumo. Cidades de porte médio, porte grande. Então, o que acontece? Essa pequena propriedade, para ela ser viável, ela tem que ter uma produção intensiva de alguma forma. Né? E, via de regra, essas produções intensivas, fruticultura, moranguinho, piscicultura, elas precisam estar próximas dos grandes centros consumidores. Então, nós temos um problema aí com essa política, né, de crédito fundiário. Bom, e vamos dar uma olhadinha então na Lei 4.829 de 65. Então você me perdoe aí, vamos reorganizar na sua cabeça o comentário que eu fiz lá no início. O crédito agrícola e a política de preço mínimo, tá, gente, é da década de 60. Só que a lei que sistematiza isso é de 91. Entenderam? Então, por isso que parece estar invertida a sequência de tempo aqui, né? Mas de abrangência é isso mesmo. Primeiro a política pública agrícola, né, da União, e agora a política de crédito e depois de preço mínimo. Tá. O que fala a Lei 4.829 no seu artigo 1º? Que o crédito rural, sistematizado nos termos desta lei, será distribuído e aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do país e tendo em vista o bem-estar do povo. Então, mais uma vez, o princípio não é só uma estabilidade econômica, mas a segurança alimentar. Artigo 2º. Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de créditos particulares a produtores rurais ou as suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor. Então, um detalhe, tá? O crédito, gente, é quando a gente ouve falar muito assim, né? O governo, tá? Mas não precisa só ser do governo. Aliás, nem é bom que seja muito do governo. O ideal é que se desenvolvessem mecanismos legais, e é isso que eu vou comentar de novidade para vocês, para que houvesse o aporte de dinheiro, houvesse mecanismo que desenvolvesse então o interesse do setor privado e entrar então patrocinando esse crédito. Qual que é a diferença? É que o Estado, né, a gente discute isso lá na disciplina de políticas públicas, aliás, desculpa, falando aqui de políticas públicas, mas eu discuti isso na disciplina de economia, né? Na disciplina de economia a gente fala, né, por que o governo pode fazer esses financiamentos? Por quê? Porque ele pode arcar com prejuízo durante um tempo enorme, desde que depois esse investimento pode retornar na forma de impostos ou, nem pensando nisso, mas no próprio bem-estar da sociedade. O investimento privado, gente, ele não pode ficar esperando muito tempo, ele tem que ter um retorno,
Porque quanto mais demora esse retorno e menor a garantia que ele vai receber isso, maior o juro que ele tem que cobrar para correr esse risco. E o setor privado está ali para pensar no lucro, no bem-estar de quem está correndo o risco, não da sociedade. E isso é uma realidade. Então você tem que criar um mecanismo que dê uma certa segurança, dê uma garantia. Óbvio que todo mundo que quer ganhar dinheiro tem que correr risco. Desde que você vai estudar. Você não vai estudar? Ah, você vai fazer o vestibular. Cara, se você quer uma universidade pública, de renome e tal, às vezes você não tem certeza que você vai passar no vestibular, né? Você termina o ensino médio ali, tenta, não passa, acho que muitos já passaram por isso, né? Aí você vai lá e ficar estudando um ano, cara, e às vezes vai que você não entra. Aí você começa uma atividade. Vai que você não arruma um emprego que você quer, ou vai que você cria um negócio e ele não dá certo. Então, sempre que a gente quer ganhar dinheiro, a gente corre um risco, não tem jeito. O pessoal fala de servidor público, né? Que a gente que é professor de instituição pública passa por isso, né? Ah, mas vocês têm certeza, né? Não, tem certeza agora, mas e os anos que a pessoa passa estudando para passar no concurso e que ele pode não passar? Então, por exemplo, né, no nosso caso, né, quando a gente chegou ali para fazer o concurso, né, tava aquele Instituto Federal lotado de gente para fazer o concurso. Era umas vaguinhas mirradinhas ali de professor. Umas 10 naquela época. Então, um monte de gente que tentou ali não passou. E muitos deles, inclusive, não vão passar, vão acabar se convencendo disso e partir para o setor privado. Então, todo mundo que quer ganhar dinheiro tem um risco. Então, é normal que as pessoas corram risco. Mas no setor privado, ele vai calcular isso, entende? O prazo em que ele quer receber esse dinheiro, o risco, que tamanho que é, então quanto que eu vou cobrar por isso. Então, por isso que precisa normatizar isso, estruturar isso. Tá? Vamos lá. Artigo 3º. São objetivos específicos do crédito rural. Estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários. Por que não é só da produção? Porque o problema não é só produzir. Como eu falei para vocês, como é que você regula os estoques? Como é que você regula os preços? Como é que você mantém essa segurança alimentar e essa estabilidade que nós falávamos anteriormente lá na lei de política pública? Aqui é a lei de crédito rural. Mas lá, lembra que a política pública falava de ter uma estabilidade disso. Você precisa armazenar. Você tem que beneficiar que às vezes significa que você tem que secar um grão, senão você não consegue guardar ele vai estragar. E tem produto que você tem que industrializar. Você colheu, você tem que transformar ele em alguma coisa. Senão você vai perder também. Animais, por exemplo, que são criados em sistema intensivo, chegou naquele ponto, ele tem que ser abatido. Aí você tem que ter o processo de refrigeração dessas carnes. Você tem que ter o processo de transformar essas carnes em alguma coisa que possa durar mais. Quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. Então eles querem estimular, naquela época já se deixava claro isso nessa lei, o produtor rural e as suas cooperativas. Favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários. Então ele está dizendo assim, ó, o agricultor ele precisa ter crédito de custeio. O crédito para comprar o insumo, pagar o combustível, pagar as peças do trator que estraga, da máquina, ele precisa, para comprar o inseticida, para comprar o fungicida, comprar o fertilizante, ele precisa ter crédito para isso. E depois, ele tem que ter um mecanismo de proteção, para caso tenha uma frustração de safra, e um mecanismo que permita ele fazer essas vendas com segurança. Daí as políticas garantidoras de preço, ou políticas de preço mínimo. 3. Inciso 3º do artigo 3º. Tá? Possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios. Então, o que acontece? Hoje, nós vemos se falar muito da commodity soja, tá? Mas a commodity soja, gente, e eu já repeti isso
muitas vezes, ela não está deixando o agricultor mais rico. Não está. Nós temos sim um aumento de produtividade, o aumento do preço do soja, mas o custo de produção está ficando muito alto. Então a rentabilidade líquida, tá? Ou vamos colocar aqui como lucro líquido lá no final para o produtor, ela está cada vez menor. E isso representa que esse produtor só consegue tocar o barco se ele estiver produzindo cada vez mais, em áreas cada vez maiores, para ele ganhar em escala. Tanto que a gente observa o fenômeno do crescimento do tamanho das propriedades. Então, onde que você vai deixar o produtor pequeno e médio mais rico, vamos dizer assim? São com culturas, agriculturas alternativas. Nós sabemos, nós estamos no meio, nós sabemos que o próprio produtor tem uma certa aversão disso, mas o quê? Produto orgânico, produto agroecológico, inclusive o próprio soja, e conquista de outros mercados. Daí a importância do Brasil progredir com esse tratado Mercosul e União Europeia, que infelizmente está esfacelado. A simples produção de soja convencional não vai deixar um agricultor pequeno mais rico. Isso é uma constatação. O que nós temos ainda são produtores pequenos que estão inseridos dentro de sistemas de cooperativas e que não são cooperativas só de grãos, porque quando você fala da cooperativa só de grãos, ela hoje funciona mais como uma empresa, mais como uma trade do que como uma cooperativa propriamente dita, né? Mas aquelas cooperativas que mantêm a diversificação, então, por exemplo, o cara continua produzindo soja, mas na mesma área ele também tem os suínos integrados com a cooperativa, ele tem as aves integradas com a cooperativa. Então esse consegue crescer, manter uma qualidade de vida e até acumular alguns bens. Tá? Inciso 4. Incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando o aumento da produtividade e a melhoria do padrão de vida das populações rurais e a adequada defesa do solo. Bom, nós aqui no Paraná temos até uma fiscalização rígida quanto a isso. Tá? Se o Estado não cumprir esse papel, o vizinho com certeza vai exercer o seu direito de fazer uma denúncia. Nós enfrentamos aí algumas reclamações de pequenos produtores que são afetados ou por grandes fazendeiros ou por grandes empresas. Então a gente vê algumas reclamações no dia a dia, pessoal reclamando, por exemplo, das atividades de usinas. Que as usinas têm lá todo o seu sistema, toda a sua política de gestão, né, de conservação dos solos, mas acabam, né, nesse grande de serviço massivo com muitas propriedades, e algumas acabam cometendo falhas no seu sistema, né, de contenção de águas superficiais, e acabam ali rebentando uma curva, ou quando vão preparar acabam jogando água num vizinho. A gente tem essas reclamações. Mas no Paraná elas são pontuais, até porque o nosso sistema de fiscalização ele é realmente bastante efetivo. Não conheço muito a realidade dos outros estados, tá? Mas aqui no Paraná a gente sabe que isso está sendo efetivado. Tá? Bom, agora nessa nova abordagem nós vamos falar agora, dar um passinho aqui para os recursos desse crédito rural. De onde que vêm esses recursos? Tá? Lá no artigo 15. O crédito rural contará com suprimentos provenientes das seguintes fontes. Então, recursos que são ou vierem a ser atribuídos do Fundo Nacional de Refinanciamento Rural de dívidas, né? Fundo Nacional da Reforma Agrária, isso é lá do Estatuto da Terra. O Fundo Agroindustrial de Reconversão, também do Estatuto da Terra. Esse Fundo Agroindustrial de Reconversão é quando a pessoa tem uma propriedade, né, desapropriada, tá? Desapropriada por ter descumprido algum daqueles princípios, né, para cumprir a função social da propriedade, ou ele não está produzindo adequadamente, né, a produtividade mínima exigida, ou ele feriu alguma lei trabalhista, estava lá com trabalho análogo ao escravo, ou alguma lesão ao meio ambiente,
e ele pode ter sua propriedade desapropriada. Ele não vai perder a propriedade totalmente, ele recebe do Estado títulos da dívida pública. E ele pode, então, receber a partir desses títulos da dívida pública, ou ele pode se utilizar, né, desses recursos que estão nos fundos agroindustrial de reconversão. É uma forma de antecipar isso desde que tenha esse compromisso de fazer esses investimentos. Lembrando que há um trâmite aí, né, de uma PEC promovida, né, incentivada, pensada pelo ministro Guedes para extinguir vários desses fundos. A crítica que se faz a muitos, mas são muitos fundos, muitos, tá? Centenas deles, desses fundos é que eles imobilizam os recursos. Então, por exemplo, você tem um fundo baseado numa tributação, um percentual de uma tributação. Então, é realizada aquela atividade. Realizou aquela atividade, vai se cobrar o tributo. Imediatamente efetivou-se o pagamento desse tributo, um percentual vai ficar retido nesse fundo. E aí esse fundo, ele tem um conjunto de regras e objetivos para que se possa gastar esse dinheiro, usar esse dinheiro. E acontece que muitas vezes não são criados projetos para se utilizar desse recurso. Ou quando se criam os projetos, eles não são aprovados. Então, consequentemente, isso retém esse dinheiro. Ele não pode ser utilizado, porque o fundo proíbe. Então, o que o Guedes quer? Ele quer acabar com isso. Na verdade, não é acabar, mas, né, repactuar esses valores que estão retidos aí nos fundos, que são, assim, um valor considerável, né? E aí seria utilizado, inclusive, para superar, né, parte dessas despesas que estão tendo, né, com as ajudas emergenciais e com todas as despesas, né, e tributação que o Estado está abrindo mão, inclusive, por causa da pandemia. Bom, também pode ter dotação orçamentária atribuída aos órgãos, né, que integram ou vêm integrar o sistema de crédito rural. Então ele é colocado de uma forma bem genérica, porque nós estamos falando de uma lei mais antiga e que esses órgãos podem mudar, trocar de nome, ser desmembrado, unido, e aí vai, né? Valores que o Conselho Monetário venha a isentar do recolhimento. Tá? Então, por exemplo, se isentou o recolhimento, na verdade você já recebeu um incentivo, porque é não pagar o tributo. Recursos próprios dos órgãos participantes e que venham a participar do sistema de crédito rural. Recursos próprios desses órgãos também. Tá? E essa letra aqui, essa linha, tá, pessoal? Eu considero a linha talvez mais importante, tá, desse crédito rural, que são as importâncias recolhidas no Banco Central da República do Brasil pelo sistema bancário. Então é o seguinte, como que funciona o sistema bancário para você entender como que esse dinheiro chegou lá e que parte dele pode ser utilizado para crédito rural. Então funciona assim. O banco, ele recebe um depósito de alguém. Tá? Vou colocar aqui 100 mil reais. Então, fica registrado na sua conta que você tem 100 mil reais. E é óbvio que uma pessoa que tem 100 mil reais também não vai colocar lá no banco e deixar ali criando mosca. Você vai fazer algum tipo de aplicação. Se você fizer uma aplicação de rendimento fixo, tá, que hoje eles estão muito baixos, né? Mas o banco adquiriu um compromisso com você. Então você tem 100 mil ali e ainda o banco vai te pagar aquele juro todo mês. O que o banco faz? O banco vai pegar esse dinheiro aqui, para ele poder pagar esse juro para você, ele vai ter que trabalhar com esse dinheiro. Como que um banco trabalha com dinheiro? Ele empresta. Então ele vai emprestar isso para uma outra pessoa. A pessoa vai falar, eu quero 100 mil reais. Ah, beleza. Joga 100 mil na conta do outro. E é registrado na conta dessa pessoa ali 100 mil reais. Então vamos imaginar que você foi lá no banco fazer o depósito em papel mesmo. Papel. Tá? Papel mesmo. Você levou 100 mil reais lá e depositou. E tinha lá no seu saldo 100 mil mais o jurinho que você vai receber. Bom, até ali tá tranquilo, porque você fala, não, eu
eu tenho 100 mil em papel lá no banco depositado, tá lá no cofre guardado. Mas agora que o banco emprestou para uma pessoa 100 mil, no saldo da conta dela também está 100 mil. E agora? Você tem 100 mil aqui, 100 mil aqui. Quanto que o banco deve? Porque ele tem que entregar 100 mil para você e tem que entregar 100 mil para essa pessoa que emprestou. Ele tem que entregar 200 mil, mas em papel ele só tem 100 mil. Perceberam? E isso vai acontecendo, gente. Então, os bancos, com essa questão de poder emprestar dinheiro, né, receber o dinheiro em depósito para fazer um investimento, uma aplicação, e poder emprestar esse dinheiro para outras pessoas, o banco tem essa capacidade de criar dinheiro do nada, porque ele faz girar. E o detalhe é o seguinte, quanto mais o banco faz isso girar, mais vezes ele empresta, recebe, empresta, recebe, empresta, recebe. Tá? Maior o lucro das atividades dele. Então o banco tem um interesse enorme em fazer isso. Só que aí poderia gerar uma bolha. Uma bolha. Você pode ter um problema com esse banco. E esse banco ficar insolvente, aí não consegue pagar mais ninguém. Porque imagine se todas essas pessoas vão lá e tentam pegar esse dinheiro. O banco começa a fazer um monte de empréstimo para pessoas não muito seguras. Você já deve ter ouvido essa história lá dos Estados Unidos, né? Daquela crise do crédito fácil lá nos Estados Unidos. Aqueles títulos podres que eles chamavam, né? É isso. O banco facilitou muito o empréstimo e agora ele tem que receber. E se ele não receber, ele tem todo esse povo aqui para pagar. Aí quando ventila que o banco está com problema, gente, todo mundo corre lá para sacar e ele não vai ter esse dinheiro. Então tem que ter algum sistema que dê uma garantia. E esse sistema de garantia é o Banco Central. O que o Banco Central vai fazer? Toda vez que é depositado uma determinada quantia num banco, automaticamente uma parte disso fica no Banco Central. Então você depositou num banco, você está recebendo por todo o seu dinheiro, mas uma parte desse dinheiro está no Banco Central. Para quê? Para dar essa garantia ao sistema. Aí o Banco Central pode fazer isso. O quê? Pegar uma parte desse dinheiro que está lá em garantia e utilizar em alguns créditos. Entenderam? Então, aquele dinheiro que foi colocado lá para dar garantia para os bancos, o Banco Central pega aquele dinheiro e fornece como crédito para a agricultura, para o setor do agronegócio. Entenderam como que é essa jogada? Que é isso então que nós temos na linha G. Na H, tá? Outra forma de crédito, né? Qual que é a outra fonte? Produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos de natureza semelhante que forem emitidos por entidades governamentais participantes do sistema, com características e sobre condições que o Conselho Monetário Nacional autorize, obedecida à legislação referente à emissão e circulação de valores mobiliários. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Significa que pode ser emitido títulos, por exemplo, cédulas, né, de produtos rurais. O que é isso? Cédula é quando você, na verdade, como se você tomasse um empréstimo de uma instituição e você lhe dá como garantia um produto que você vai produzir. Você pode depois pagar aquilo, óbvio, em espécie, mas aquele que lhe cedeu o empréstimo garantido por essa cédula tem o direito de requerer essa produção. Mas aí existem outros mecanismos também que nós vamos conversar para frente, tá bom? Produtos de multas, resultado de operações de financiamento e refinanciamento. Outra forma de obter esse crédito, recursos outros de qualquer origem atribuídos exclusivamente para aplicação em crédito rural, ou seja, a lei deixa aqui em aberto, caso o Estado, né, o governo venha criar outras fontes. Isso é o que eles chamam de fontes internas,
E tem também um segundo grupo, que são as fontes externas. Quem são elas? Vamos lá. A linha A, recursos decorrentes de empréstimos ou acordos especialmente reservados para aplicação em crédito rural. Então, o próprio Estado pode providenciar isso, recursos através de empréstimos, tá? E os próprios títulos do Estado também. Recursos especificamente reservados para aplicação em programas de assistência financeira ao setor rural, através do Fundo Nacional de Reforma Agrária. Recursos especificamente reservados para aplicação em financiamento de projetos de desenvolvimento agroindustrial, através do Fundo Agroindustrial de Reconversão, como eu já expliquei para vocês, é quando teve, né, a sua terra desapropriada, recebem títulos da dívida pública e você pode utilizar esses títulos de dívida pública como mecanismo de obtenção de crédito. E produtos de acordos ou convênios celebrados com entidades estrangeiras ou internacionais, conforme normas que o Conselho Monetário Nacional traçar, desde que nelas sejam especificamente atribuídas parcelas para aplicação em programa de desenvolvimento de atividades rurais. Vamos lá. Se você está falando de um crédito, tá, pessoal? Você está falando, na verdade, de um empréstimo, né? De um tipo de empréstimo. Crédito é diferente de você dar um subsídio, né? De você ir lá e colocar o dinheiro na mão da pessoa e falar, usa, e não precisa pagar. Não, você está falando de um empréstimo, que a pessoa vai usar e ele tem que retornar esse pagamento para você. Então, para isso, precisa ter o quê? Esses mecanismos de garantia. Quais são os mecanismos de garantia? No caso aqui, a garantia é especialmente parte de quem? De quem está tomando o crédito. Então, via de regra, o produtor, ele está pegando dinheiro ou para custeio, ou ele está pegando esse dinheiro para armazenamento, para transporte, alguma coisa assim nesse sentido. E depois ele vai ter que pagar esse dinheiro. Mas qual que é a garantia que ele vai pagar isso? Então vamos lá. Poderão constituir garantias dos empréstimos rurais de conformidade com a natureza da operação creditícia em causa: o penhor agrícola, o penhor pecuário, o penhor mercantil e o penhor industrial. O que seria esse penhor? Penhor agrícola, já sabe, produção agrícola. Pecuário, de animais. Mercantil, você está falando do quê? De produtos. Tá? Indústria, da própria indústria mesmo. Tá? O que seria esse penhor? Penhor é quando você coloca um bem móvel em garantia de penhor. Diferente da hipoteca, que aliás, ela está listada aqui, a hipoteca também. A gente está falando do quê? De bens imóveis. O quinto e o sexto, eles são muito parecidos, né? Que são o bilhete de mercadorias e os warrants. Esses warrants ou bilhetes de garantia são o quê? Garantias baseadas justamente nas mercadorias. Nas mercadorias, nos produtos. Então você vai dar um bilhete, uma nota, um título, dizendo que você tem X produto para entregar. Se você não pagar aquele dinheiro que você tomou emprestado naquelas condições, a pessoa se dá o direito de utilizar dessas mercadorias, desses bens. Também tem a hipoteca, como eu já citei, caução. Caução significa que você pode fazer um depósito em garantia. Pode ter também a fidejussória. O que é fidejussória? É quando alguém lhe dá essa garantia. Quando você tem um fiador assinando que ele vai se responsabilizar. E é personalíssimo, é ele, com os bens dele, evidentemente. Os outros não, você não está falando de uma pessoa, né? Você está falando de bens. O penhor agrícola, o pecuário, o mercantil, o penhor industrial, o bilhete de mercadoria, warrants, caução, hipoteca, todos esses são bens que estão sendo dados em garantia. A fidejussória não, é uma pessoa que assume o compromisso de pagar aquele empréstimo que você tomou. Tá? Bom, e uma das formas de obter esse crédito, tá, gente?
mais utilizadas, mais significativas que nós temos é a cédula rural. Essa cédula rural, ela já foi normatizada pela Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994. Tá? Bom, no que consiste uma cédula rural? Tá? Atenção, por quê? No ano passado, mais especificamente, tá, pessoal, através da Lei 13.986, a cédula do produto rural, ela sofreu alterações, e alterações bem significativas. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Já de cara, o artigo 1º, ele foi bem complementado. Tá? Ele foi bem complementado. O artigo 1º, ele falava o seguinte antes, tá? Na sua edição de 1994. Que fica instituída a cédula de produto rural, representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituídas. Agora, ó, presta atenção como é que foi alterado. Foi expandido. Então diz assim, fica instituída, artigo 1º, fica instituída a cédula de produto rural, representativa da promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas, quer dizer, garantias colocadas na cédula. Até aqui, nenhuma mudança. Mas olha o que ele fez, ele acrescentou, parágrafo 1º, fica permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições estipuladas nessa lei. Essa liquidação financeira, gente, é efetivar esse pagamento, que antes não podia. Então você pode não entregar isso aí, você pode pagar isso. Você pode não entregar o produto, entendeu? Isso é uma liquidação financeira, é pagar o que está ali em valor. Segundo, para os efeitos dessa lei, produtos rurais são aqueles obtidos nas atividades. Então, uma dificuldade para você emitir CPR, o que era produto rural? Que fala, ó, cédula de produto rural, mas tá, e o que é produto rural? A lei agora define, quer ver, ó? Inciso 1º, são aqueles produtos obtidos nas seguintes atividades: atividade agrícola, pecuária, de floresta plantada, de pesca e aquicultura, seus derivados, subprodutos desses derivados e, agora prestem atenção, resíduos de valor econômico. Então, os resíduos de uma atividade dessa, da pecuária, da agricultura, da aquicultura, que tenha valor econômico, pode ser emitido uma cédula. Inclusive quando submetidos a beneficiamento ou a primeira industrialização. Então ele ampliou mais ainda. Por quê? Porque agora fica claro que se você beneficiar um grão, ou se você passar por uma primeira industrialização, ele ainda é caracterizado como um produto rural. Pode ser feita cédula. Inciso 2º. Relacionados à conservação de florestas nativas e dos respectivos biomas e ao manejo de florestas nativas no âmbito do programa de concessão de florestas públicas ou obtidos em outras atividades florestais que vierem a ser definidos pelo Poder Executivo como ambientalmente sustentáveis. Então, quando você tem até aquelas... você tem aqueles tipos de áreas de preservação, né? E você tem aquelas reservas de extrativismo, tá? Nós podemos pensar em encaixar aqueles produtos de reservas de extrativismo, né? Ou outras que o Estado venha criar, né? Definindo por lei como atividades sustentáveis em florestas nativas, também podem emitir cédula. Essa é uma ampliação considerável. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nesse artigo, inclusive relacionar os produtos passíveis de emissão. Então aqui permitiu ao governo fazer uma lista do que pode ser feito. Uma lista. Está regulamentado, né? Mas você sabe que quando a lei é aberta demais, como era antes, você fica assim, o que é produto rural? Alguém fala é ou não é? Quando a lei já dá um direcionamento como esse, fica legal, né? Porque você tem uma ideia do que é. Agora, quando fazem listas muito fechadas, vai cair na mão de um funcionário público, né? O cara vai olhar lá, você sabe como que é funcionalismo público. E você acha que eu vou falar mal, né? Não é isso não.
é que o funcionário público, gente, ele só pode fazer o que a lei permite. A lei está dizendo ali, né? Não permite não. O que a lei manda ele fazer, né? Tá aqui tal produto, não tá. Ele não pode fazer nada, ele fica preso. Ele também fica travado. Então essas listas que tentam ser listas que esgotam, elas acabam sendo falhas, porque sempre vai aparecer um produto novo ali, e aí alguém vai olhar, não está na lista, não pode. Então talvez do jeito que tivesse aqui, né, que assim dá um direcionamento, mas não é uma lista fechada, seria bem mais interessante ter colocado esse parágrafo 3º aqui na lei. Porque pode permitir que um órgão do governo, né, do Poder Executivo, vai fazer uma lista, e essa lista fica fechada e acaba excluindo outros produtos. Artigo 2º. Tem legitimação para emitir o CPR o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, isso é muito importante, inclusive aquela com objeto social que compreenda em caráter não exclusivo a produção rural. Essa aqui foi uma outra grande mudança. O que quer dizer aqui? Que primeiro, pode ser o produtor, pessoa natural, na verdade pessoa física, que a gente mantém a tradição de chamar pessoa física. Mas no nosso Código Civil agora é chamado de pessoa natural. Tá? E pode ser pessoa jurídica. E com detalhe, agora essa inovação, não precisa ser exclusivamente atuando em produção rural. Então, empresas que atuam em outras frentes e que tenham produção rural entre uma das suas frentes de trabalho, pode emitir o CPR. A cooperativa agropecuária, a associação de produtores rurais, que tenha por objeto a produção, a comercialização e a industrialização de produtos rurais. Então, interessante é que tá não só as cooperativas, mas associações. E nós sabemos que muitos produtores eles não conseguem se organizar em cooperativa, mas se organizam em associações. E podem obter esses títulos também. É facultada a emissão de CPR pelas pessoas naturais ou jurídicas não elencadas no caput desse artigo que explorem floresta nativa ou plantada, ou que beneficiem ou promovam a primeira industrialização dos produtos rurais referidos no artigo 1. Então presta atenção aqui. Aqui é grande a mudança. Grande, ó. Quem mais pode emitir? Só produtor? Só cooperativa? Só associação? Não. Também pode emitir, tá? É facultado, ou seja, é permitido aqueles que explorem floresta nativa ou plantada. Para um pouquinho aqui. Agora uma outra coisa, parece que está misturando, né? Talvez aqui ali tivesse ter que dar uma separadinha melhor nesse assunto aqui. Então, ó, explorem floresta nativa ou plantada. Dá uma parada, isso é um grupo. O outro grupo, ou que promovam a primeira industrialização dos produtos rurais. Por exemplo, um cerealista que está beneficiando grãos poderia emitir esse CPR. Ou seja, o cara achou um jeito de conseguir crédito. Se for vantajoso, isso vai aumentar o poder de compra desse segmento. Tá? Desse pessoal que compra para fazer o primeiro beneficiamento ali. Parágrafo 2º. Sobre a CPR emitida pelas pessoas elencadas no parágrafo 1º desse artigo, incidirá o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários. E não será aplicado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 3º da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, nem quaisquer outras isenções. O que está querendo dizer é o seguinte, que existem isenções para produtores. Existem isenções para produtores. Quando for emitido por esse pessoal que eu acabei de comentar, tá? Que é pessoal que explora a floresta nativa ou plantada, ou aqueles que atuam, né, na primeira industrialização do produto, eles não vão ter essas isenções. Então ele vai pagar os impostos, tá, gente, sobre operações financeiras que incidem em crédito, câmbio, etc., normalmente. Tá? Diferente dos produtores que têm isenção. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto desse artigo, inclusive alterando o rol dos emissores de CPR para os efeitos dessa lei. Também permitiu aqui que o governo possa ampliar. Tá? Bom,
Agora, gente, vamos dar uma olhadinha numa novidade que está aparecendo por aí, que é essa possibilidade do setor privado aumentar a disponibilidade de recursos para o crédito. E quando eu estou falando aqui do setor privado, não é só banco, grandes empresas, trade, não. Eu estou falando da pessoa física, da pessoa natural e do pequeno investidor. Do que nós estamos falando? Dos fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários eles já estão regulamentados e eles estão funcionando. E se você está na internet, aí você já vê propaganda do pessoal falando isso. Ó, você quer investir? Tem uma cota de fundo imobiliário aqui. Então, o que significa fundo imobiliário? É um sistema que está regulamentado, que permite que empresas, tá? Que agentes dessas empresas que atuam na produção, né, possam, então, formar um fundo e receber valores. Receber valores. E aí, esses valores, eles vão investir na construção de um prédio. Tá, mas peraí, como é que funciona isso? Deixa eu voltar um pouquinho para você entender. Imagine que você tem uma empresa com uma perspectiva de crescimento muito grande. Muito grande. Você sabe que você vai explodir a boca do balão com a sua ideia. Na verdade, a sua empresa já está até atuando e ela está crescendo. O problema é que ela não está crescendo muito, muito mais, 10 vezes mais do que ela poderia, porque não tem recurso. Aí você fala assim, eu posso pegar um empréstimo. Beleza, você pode ir lá no banco e pegar um empréstimo. Só que, via de regra, está correndo um risco quem está te prestando dinheiro. Então ele vai cobrar o quê? Um juro. E esse juro pode não ser muito barato. Qual seria uma outra alternativa? Um sócio. Alguém que aporte dinheiro na minha empresa. Que ele saiba que eu sou um empreendedor, que eu sou um cara trabalhador, que eu sou um cara criativo. E ele vai me arrumar esse dinheiro. Aí eu preciso de 20 milhões. Poxa vida, né? Mas será que uma pessoa vai correr o risco de pôr 20 milhões na minha mão? É meio difícil. É daí então que se criou o quê? O sistema de ações. O que a empresa faz? Ao invés dela procurar um sócio que inclusive vai querer dar pitaco na empresa, você vai dividir isso em milhões de ações, por exemplo, 20 milhões de ações, e as pessoas vão comprar para correr pequenos riscos, né? Porque ela está diluindo o risco. Ela não vai comprar só ação de você, ela pode comprar um pouquinho de ação de cada empresa. E, inclusive, dependendo do tipo de ação, não vai ter nem lucro, não vai nem usufruir dos rendimentos, né? Os rendimentos da empresa, inclusive, podem permanecer na empresa. Porque essa pessoa vai ganhar como? Com a valorização dos papéis, com a valorização dessas ações, e ela vai ter o seu retorno quando ela vender. E, inclusive, ela corre o risco, né? Porque se a empresa não for lá muito bem e perder o seu valor, né, diminuir o valor das suas ações, ela vai assumir esse prejuízo. Então, mais ou menos funciona assim o fundo. Ao invés de você ir lá e tomar um empréstimo no banco, ou arrumar um grande sócio que vai ser então dono de uma grande parte, o que você faz? Você vai e chama centenas e milhares de sócios para a atividade do agronegócio que você vai desenvolver. E uma dessas formas é através de créditos, tá? De créditos imobiliários. Então isso já está funcionando. No caso, por exemplo, de investimentos imobiliários, né? Você quer construir um grande shopping, um prédio, alguma coisa, você vai lá e busca nesses fundos, esses recursos. O que os fundos fazem? Eles captam esse dinheiro. Aí, conforme dá certo esses investimentos aqui que o prédio valoriza, eles vão retornar esse dinheiro e o fundo vai distribuindo para essas pessoas. Tem mecanismo, inclusive, que trabalha com aluguéis, tem um que é construir e vender, tem vários mecanismos. E agora o que eles querem fazer, né? Que pode ser implantado? É também para compra de áreas rurais.
Então uma empresa quer expandir, porque ela é muito eficiente, lá um fazendeiro, ele quer ter 2, né? Nossa, ele fala, ó, eu sou bom demais para produzir, cara. Eu podia ter 20 fazendas que eu ia tocar muito melhor que os meus vizinhos, né? Então ele pode captar esse dinheiro do fundo e fazer esse grande investimento, tá? Sem aquela necessidade, aquela obrigatoriedade, tá? De ter que devolver para o investidor todo esse dinheiro, no caso do empréstimo de um banco, por exemplo. Tá? E esse processo, na verdade, ele foi ampliado para aquilo que a gente chama de FIAGRO, que é o Fundo de Investimento do Agronegócio, que a lei está aí para ser aprovada. Tá? Diz o Senado, aqui notícia do Senado, que assim que for aprovado o FIAGRO, eles esperam captar R$1 bilhão em 6 meses. Tá? Então, algumas características, tá, do FIAGRO que eu vou ler para vocês aqui, tá bom? O deputado que propôs o FIAGRO é o deputado Arnaldo Jardim. Ele é do Partido Cidadania de São Paulo. Tá? Quem foi o texto aprovado, na verdade, é um substitutivo, tá, do deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que é o relator da matéria. Então, nós temos um proponente, que é o Arnaldo Jardim, e depois ele sofreu alterações. Essas alterações são frutos de debate, de estudos do próprio relator, que é o Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. E essa é a versão que vai ser, né, aprovada. Então, algumas características. Quanto ao mercado de capitais. Então, segundo o Cristino Áureo, o relator, o objetivo da proposta é criar instrumentos no mercado de capitais para financiar a produção agropecuária. Ponto, para um pouquinho. Lembra que eu vinha falando para vocês nessa aula dessa importância que é diminuir essa dependência do Estado. Eu não aposto num total liberalismo, né, da questão da produção agropecuária, até por causa da segurança alimentar. Mas é evidente que hoje nós temos um certo desequilíbrio na atividade. Nós temos uma falsificação dos direcionamentos e de quem está ou não crescendo. Por quê? Por causa dessa intervenção do Estado. Nós temos aí, por exemplo, o que aconteceram com recursos, né, do BNDES, que foram aportados em empresas específicas, não porque tinham desempenho, mas porque tinham relações não republicanas com aqueles que estavam no poder naquele momento. Então, quando nós temos mecanismos privados e vamos diminuindo essa atuação do Estado nesse financiamento, a gente consegue manter essa concorrência mais saudável. Lembra qual que era um dos objetivos da lei da política agrícola? Manter essa concorrência, estimular essa concorrência. Tá? Então, mercados de capitais, ou seja, privado, para financiar a produção agropecuária, em vez de se recorrer ao tesouro, que eu acabo de comentar. A ideia, conforme ele, é aproveitar instrumento que já existe, os fundos de investimentos imobiliários, aquela lei 8.688, que eu acabei de comentar com vocês, para captar recursos e fomentar o setor agropecuário. Permite, tá, gente, um crescimento dos pequenos investidores. Como eu comentei, uma pessoa, dependendo do mínimo que o fundo abrir, ele pode abrir R$100, R$50, R$200 para você investir no fundo. Também existem fundos que podem requerer mais, 1.000, 100.000, 200.000. Então depende da política, né, daquele fundo, de como que ele vai entregar esse dinheiro para quem vai investir na atividade do agronegócio, como que ele vai cobrar algum rendimento disso e se ele vai retornar algum rendimento também. Tá? Então, ainda de acordo com o relator, o texto possibilita que pequenos investidores, inclusive estrangeiros, invistam no setor sem serem proprietários da terra. Porém, pela proposta, os FIAGRO poderão arrendar ou alienar os imóveis rurais que venham adquirir, prevalecendo na operação as condições livremente pactuadas no contrato. Então, o fundo não fica preso àquilo que ele comprou, ele pode até arrendar a terra. Tá? Democratização, segundo esses deputados, né, principalmente o deputado Cristino Áureo, de forma semelhante, os fundos imobiliários, os FIAGRO,
né, porque na verdade são diversos fundos que podem ser criados, democratizarão o mercado fundiário, pois viabilizarão investimentos em terra por nacionais e estrangeiros de qualquer porte, sem a efetiva posse ou domínio das propriedades rurais. Para tanto, bastará a aquisição de cotas de fundo que invista na aquisição de estabelecimentos rurais. Qual que é a polêmica que se levantou aqui e que alguns deputados, especialmente o pessoal de uma linha mais intervencionista de esquerda, criticou? Isso vai abrir as portas para o investidor estrangeiro adquirir terras no Brasil. Bom, o que os defensores, né, o proponente e o relator falam? Que essa hipótese está descartada. Ainda que um investidor estrangeiro venha a ser cotista de um fiagro, que tem em seu patrimônio imóvel rural, a propriedade não se comunica em hipótese alguma ao cotista. Ou seja, o cotista é cotista do fundo. E o fundo, esse é um fundo nacional que aí sim é proprietário daquela área. Tratamento tributário. A Áureo salienta ainda que é conferido a esse tipo de investimento o mesmo tratamento tributário dado pela lei aos fundos imobiliários, pelo texto aprovado com emendas do plenário. Os rendimentos e ganhos de capitais auferidos e distribuídos pelos fiagros sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, na fonte, com alíquota de 20%. A mesma alíquota será aplicada aos ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos. Então, ou seja, é uma atividade que vai pagar imposto, 20%. Tanto dos rendimentos, dos ganhos de capital do fundo, como da pessoa quando ela vender as suas cotas do fundo. Ele pode negociar essas cotas. Imposto de renda, tá? Então estão sujeitos tanto o próprio fundo como os ganhos que a pessoa vai ter no fundo. Bom, um detalhe, né? O percentual de quanto que você pode ter no fundo. Ele destaca ainda que os investidores individuais não poderão aferir mais de 10% da rentabilidade do fundo. Beleza? Aplicações que são destinadas, né? Ou isoladas, né? Você pode fazer essas aplicações em conjunto ou isoladas. Imóveis rurais podem ser comprados e depois revendidos ou arrendados. Participações em sociedades que explorem atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial. Então, o fundo pode injetar dinheiro numa sociedade, numa empresa e começar a ser sócio dela agora. Ativos financeiros, títulos de créditos, valores mobiliários emitidos por pessoas físicas e jurídicas que integrem a cadeia produtiva. Então, todos aqueles títulos que nós comentamos, né, por exemplo, o CPR, pode ser utilizado aqui, né, para ser comprado e negociado por esse fundo. Direitos creditórios do agronegócio e títulos de securitização emitidos com lastro em direitos creditórios do agronegócio, mais uma vez, a compra, a venda de título que foi emitido. Como eu falei para vocês, nós temos todos aqueles mecanismos de garantia do crédito. Tá? Né? A cédula do produtor, por exemplo, é uma delas. Isso pode ser negociado por esses fundos. Cotas de fundos de investimento que apliquem mais de 50% do seu patrimônio nesses ativos. Muito bem. Bom, e agora, gente, para concluir o nosso último assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre políticas de preços mínimos. Vamos relembrar um pouquinho aqui da nossa aula de economia. Mais uma vez, qual que é o problema do produto agrícola? O problema é que quando você tem a colheita, o preço está aqui embaixo. Na entre safra, o preço está lá em cima. E para o produtor, o que acontece? Os insumos estão caros aqui. Eles vão diminuir justamente o quê? No período da entre safra, por quê? Né? Logo ali que vendeu, na verdade, né, o produto, porque agora ninguém tem interesse imediato em comprar, em adquirir aquilo. Então nós precisamos criar um equilíbrio. Um equilíbrio. O ideal é que o agricultor já está aqui colhendo, ele já estivesse se preparando com seus estoques de fertilizante, agrotóxicos, equipamento, diesel, tudo, nesse momento. Mas como que ele vai vender aqui se é o momento de ter uma oferta gigantesca do produto
e os preços vão estar lá embaixo. Então há, nesse caso, a necessidade da intervenção estatal. Poderia ter um modelo diferente? Pode ter um modelo diferente. Mas a maioria dos países pratica algum tipo de política de ajuste de preço. Para que nesse momento aqui, caso ele precise vender, ele tenha uma garantia de um preço que seja condizente com os custos de produção. Então o que o governo faz? O governo faz um estudo daquele custo de produção. É óbvio que em alguns casos ele vai estar abaixo do que realmente é o custo de produção, mas há a possibilidade de ter um preço mínimo. E o Estado vai dar essa garantia para o nosso caro produtor. Então, se ele precisa vender uma parte da safra agora para já preparar a compra dos insumos do próximo plantio, tá, ele tem essa garantia dessa política de preço mínimo. E aí, quais são as formas com que o governo pode fazer isso? Bom, então tem 3 formas aqui. O seguinte: primeiro, ele pode investir em comprar produtos. Ou ele pode ter os subsídios, que é quando ele paga uma diferença de um determinado prejuízo. Bom, basicamente é assim. Quando nós estamos falando de produtos de primeira necessidade, quando nós estamos falando de produtos que têm uma elasticidade, lembra desse conceito lá das aulas de economia? Quando tem uma elasticidade baixa, ou seja, as pessoas precisam consumir aquele produto. Se o mercado começar, né, se atravessadores, se aqueles agentes da cadeia produtiva que têm a capacidade de comprar, comprarem, estocarem e segurarem o produto, eles vão fazer o preço ir lá nas alturas e o consumidor precisa comer feijão, precisa comer arroz, não tem jeito. Uma coisa ou outra você consegue trocar, mas arroz, feijão, macarrão, não tem jeito. Pão, as pessoas vão comer isso. Então não tem muita elasticidade. Se subir o preço, as pessoas vão acabar, né, desestruturando o seu orçamento familiar porque ele precisa pagar comida. Então, nesses casos, normalmente o que o governo faz? Ele opta pela política de compra, porque ele também detém estoques e esses estoques ele pode usar ali para dar uma bombardeada no mercado, garantindo o abastecimento e forçando o preço num equilíbrio. Então ele sabe que ele não vai comprar tudo, que vão ter também aqueles agentes do mercado que têm o produto. Quando começa a faltar numa determinada região e esses agentes começam a praticar preços muito abusivos, o que o Estado faz? Ele vai e vende por menos. Então ele obriga o preço a descer. Então é isso que ele usa com estoques. Só que, via de regra, manter estoques é caro, porque ele tem que comprar, ele tem que transportar, ele tem que armazenar, tem que ter funcionário cuidando desse armazenamento, fiscalização, darará. O subsídio, via de regra, ele acaba sendo um custo menor. Então você deixa o mercado funcionar. Você deixa o mercado funcionar. Se por acaso o produtor precisou vender por um preço menor, ele vai te provar que ele vendeu por menos e o Estado então vai compensar ele. Então é o seguinte, ó, eu estou garantindo aqui R$20. Aí o agricultor só consegue vender por 17. Ele vai pegar aquelas notas, vai chegar aqui, ó, eu tive que vender por 17. Não, então beleza. Quantas sacas foram? Tá aqui a diferença em R$3 por cada saca que você teria esse prejuízo. Daí o governo não tem que lidar com compras, entende? Mas é subsídio. Ele vai realmente bancar aquilo. No caso dos estoques, por que acaba sendo maior? Porque ele tem que comprar, é o volume todo, é todo o dinheiro da mercadoria. E às vezes ele vai comprar e ele vai ter que vender por um preço menor para forçar a queda. Entende? Então acaba sendo um prejuízo muito maior. E toda a questão da logística, de transporte, de estoque, né, de armazenagem que eu comentei com vocês. Bom, também o governo tem, além dessa compra de estoques aí, né, de formação de estoques, ele tem um mecanismo de fazer o produto retornar ao mercado, tá? Que é quando ele faz a venda de opções que um determinado agente tem, né, alguém que tem essa capacidade de transporte, dele fazer o escoamento. Então, um valor para fazer o escoamento, que ele dá
um leilão, né, que ele dá essa garantia desse prêmio para essas pessoas que fazem o escoamento. E ele tem o apoio de comercialização, que acabam sendo esses subsídios, né, como o PEP, o empréstimo do governo, GF, linha especial de comercialização, o PROP, que é o contrato privado de opção de venda, esse é bem interessante, o prêmio equalizador, tá, que é pago ao produtor. Então vamos dar uma olhadinha rápido nisso aí. Vamos lá. Aquisição do governo federal. No que consiste isso, GF? É a aquisição direta do produto, constante da pauta da política geral de preços mínimos. Veja bem, o governo também não sai comprando tudo, tá, gente? Ele define e, inclusive, é uma lista mais restrita de quais ele compra realmente, que ele vai adquirir. É realizada quando o preço de mercado encontra-se abaixo do preço mínimo, que eu falei para vocês. Tá, é 20 que o governo fixou ali como referência e está se praticando 17. Então ele vai lá e compra por 20. Ele fica comprando, fazer estoque, lógico, ele tem um valor máximo do qual ele pode adquirir, mas com isso ele dá uma forçada no mercado para esses valores subirem. A operação é condicionada ao repasse pelo Tesouro Nacional dos recursos. Como eu falei, o Tesouro Nacional é que vai providenciar esses recursos. Podem se beneficiar desse instrumento o produtor rural, o agricultor familiar ou a sua cooperativa. O volume a ser adquirido de cada beneficiário depende dos recursos disponibilizados para a operação e do limite estabelecido por produto beneficiário na norma específica de cada produto. Então também não é assim, eu chego lá com o quanto eu tiver vai comprar. Não é assim, né? Existem regras de estabelecer o quanto vai ser comprado de cada produtor e de cada produto. O outro, tá, gente, que é o contrato público de opção de venda, no que ele consiste? É um título negociado pelo governo que permite ao produtor ou à cooperativa vender sua produção para a formação de estoques públicos em data futura, por um preço previamente fixado, preço de exercício. O título assegura ao seu detentor o direito, não a obrigação de entregar ao governo a quantidade de produto vinculada à operação no seu vencimento. O seu objetivo é proteger o produtor rural ou a sua cooperativa contra o risco de quedas nos preços. O contrato é lançado quando o preço de mercado está abaixo do preço mínimo e o governo tem interesse de sinalizar o preço que vai ser no futuro para o mercado e garantir renda ao produtor, estimular a produção para atender ao consumo interno e melhorar a execução das políticas oficiais de sustentação e regulação dos preços agrícolas no mercado interno, tornando-se um instrumento, né, alternativo a essa política geral de preços mínimos, né, na época da colheita. Para a sua aquisição, agora o mais importante, prestem atenção como é que vai funcionar esse negócio. Agora vai explicar como que funciona. Para a aquisição do direito de vender ao governo, o produtor rural ou a sua cooperativa disputa em um leilão, o valor que julga que pode pagar por esse seguro de preços, denominado prêmio. Os contratos oferecidos em cada leilão são arrematados pelos produtores rurais ou pelas cooperativas que fizerem, por meio de seus corretores, os lances de maior valor para os prêmios. Tá? Então é o seguinte, o governo ele vai lançar um leilão. Ele vai lançar um leilão. E esses produtores e essas cooperativas vão concorrer nesse leilão para ter o direito de vender naquele preço. Espera um pouquinho. Negócio meio estranho. Eu vou estar pagando para ter o direito de vender? Isso mesmo. Você vai pagar para ter esse título na mão que lhe dá a garantia de você vender por aquele preço que o governo está fixando no futuro. Bom, chegou lá na frente, se o preço estiver abaixo, o que vai acontecer? Você vai exercer esse teu direito e vai exigir que o governo compre. Ah, mas se o preço do mercado estiver melhor? Lembra? É uma opção que você comprou, não é uma obrigação.
Você vai e vende no mercado. Então, repetindo, vai ter um leilão, certo? Esse leilão vai ser disputado por cooperativas agricultoras. Eles vão pagar uma taxa para o governo. Eles vão pagar por isso. E aí ele fica com o título ali, com o direito de vender, com a opção de vender para o governo. E o governo se compromete ali naquele acordo a comprar por aquele preço que ele anunciou lá no futuro. Inclusive é o preço mínimo que o governo já está definindo para aquele momento lá. O Estado já está definindo. Quando chega ali naquele momento, o preço de venda no mercado está baixo. Aí você vai lá, bate na porta do governo e fala, ó, compra aqui. Está aqui, ó. Você está obrigado. Eu paguei por isso, inclusive. Se o preço no mercado estiver melhor, você vai e vende no mercado. Beleza? O que é o PEP? O PEP é o prêmio para escoamento do produto. Então, uma outra forma de dar essa garantia. É um instrumento que foi criado em 1996 com a finalidade de substituir as AGFs. Então, o governo, quanto menos ele comprar, melhor. Em alguns casos, e evitar a formação de estoques em grandes proporções. Da mesma forma que a AGF, o PEP foi criado para operar em momentos em que os preços de mercado estão abaixo do preço mínimo. A diferença é que, ao invés de adquirir o produto excedente no mercado, concede-se um prêmio àqueles, de novo, ó, presta atenção, prêmio, àqueles que se dispõem a adquirir o produto indicado pelo governo federal, diretamente do produtor ou da sua cooperativa, pelo valor referenciado, promovendo o seu escoamento para a região de consumo previamente estabelecida. Fica claro, portanto, a vantagem desse instrumento: evitar as custosas aquisições governamentais e garantir o preço mínimo ao produtor no momento da colheita. O prêmio é estabelecido em leilão público e reflete a diferença entre o preço de mercado e o preço mínimo. Então, aqui funciona o seguinte, pessoal. Aqui, o que o governo vai fazer? O governo vai chegar e falar assim, ó, tem uma produção de arroz aqui, que está nessa região, e ela tem que ser transportada para a região tal. Você tem que comprar aqui e levar para lá. Você vai vir aqui nessa cooperativa e pagar tanto. Tá, mas daí, por que eu vou fazer isso? Não, você vai fazer isso porque quem concordar em comprar essa produção aqui, dessa cooperativa, desse produtor, e levar lá, naquela outra região, entendeu o que o governo está fazendo? Lembra, para que eram as aquisições? As aquisições o governo fazia para quando uma determinada região está faltando aquele produto básico, arroz, por exemplo, que não tem muita elasticidade, faltou lá, o povo tem que comer. Não tem como deixar sem comida, né, gente? Produto básico. O preço vai subir, 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 vai na estratosfera. Então o que o governo faz? Eu preciso mandar arroz lá naquele mercado. Então ele vai comprar aqui e levar para lá para vender por menos. Quem fazia isso antes? As AGFs. Né? Aquelas aquisições que o governo fazia. Então ele pegava aqui dos armazéns dele, ele levava lá, ele transportava, ele que armazenava, toda aquela dor de cabeça, aquela burocracia. Agora, o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, você vai se comprometer a comprar aqui e levar lá. Tá, mas o que eu ganho com isso? Um prêmio. Eu vou te pagar um valor para isso. Só que tem um detalhezinho aí, tem uma malandragemzinha do governo aí. Né? Mas é óbvio que as empresas que fazem isso colocam na ponta do lápis. É o seguinte, esse prêmio, tá, gente, ele coloca o valor máximo desse prêmio. E as empresas concorrem num leilão, mas é um leilão para baixo. Então, as empresas, ele coloca lá assim, R$20. Aí chega uma empresa e fala assim, eu faço por 19, eu faço por 18, eu faço por 17, eu faço por 15. Aí desiste, é daquela empresa. Então, significa assim, aquela empresa vai comprar ali, por aquele preço, aquele produto, aquelas características, vai transportar, levar no mercado onde está determinado, fez a entrega, aí ele recebe aqueles 15. Aí se ofertar 20 e não tiver concorrente nenhum, aí aquele que pegar é por 20. Ele concorda em receber 20 e não teve ninguém concorrendo com ele. Ah, mas e se na época lá o cara começar por 20, por 19, chegou a 8 e alguém ficou com 8 só, e o 8 deu prejuízo? Amém.
perceberam que com isso o governo transfere todo o risco para a iniciativa privada. Mas também pode ser uma fonte de lucro. Se o cara acertar a mão, né? É óbvio que com esses custos de transporte maluco que nós estamos tendo aí, com o dólar, e influenciando o preço do combustível dessa forma, fica difícil, né? Por quê? Porque o preço do combustível aumenta, o custo do transporte aumenta também. E nós estamos falando de escoamento. O PROP, vamos lá. O que significa o PROP? O PROP é uma subvenção econômica, então é um dinheiro que é pago pela diferença. Perdeu, a gente está pagando a diferença. Tá? Então vamos lá, como é que funciona? É uma subvenção econômica na forma de prêmio, concedida em leilão público ao segmento consumidor que se dispõe a adquirir em data futura um determinado produto diretamente dos produtores ou cooperativas pelo preço do exercício fixado e nas unidades da federação estabelecidas pelo governo, utilizando-se para isso do lançamento em leilão privado do contrato privado de opção de venda. É lançado quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo. Mais uma vez, óbvio, né? O preço do mercado está abaixo do preço mínimo. O que é preço mínimo? É aquilo que o governo calcula que seria o mínimo para manter a produção, do custo de produção e gerar lá uma determinada rentabilidade para o agricultor. E a administração tem interesse em sinalizar um preço futuro. Bom, então mais uma vez, da mesma forma que ele fez lá o prêmio pelo escoamento, ele já vai lançar um prêmio lá na frente, né? Um preço no futuro. Então ele já está dizendo, ó, o preço mínimo lá no futuro vai ser tal. E garantir renda ao produtor rural. Nesse caso, não ocorre a formação de estoques do governo, que através da subvenção econômica garante o preço mínimo ao produtor e busca regular a oferta, definindo regiões para a oferta do produto. O primeiro leilão é lançado o prêmio de risco. Então, quando ele fala em primeiro leilão, já fica atento, porque vão ter 2 leilões aqui. Vamos voltar lá no PEP? Lá no PEP foi o quê? Um leilão. Lembra? O governo fala assim, ó, quem comprar por esse preço aqui, transportar, escoar para tal região, eu pago um prêmio, tanto aqui, ó. E aí, as empresas que têm interesse, né, de comprar por aquele preço e fazer o transporte, elas vão ali e começam a correr o risco. Era 20, eu topo por 19, eu topo por 17, eu topo por 16, e aí vai. Elas vão ter que saber o quanto que é o risco que elas estão correndo. Aqui vão ser 2 leilões, então presta atenção. No primeiro leilão é lançado o prêmio de risco, mais ou menos como esse do PEP que eu falei para vocês, cujo valor é variável e depende da disputa entre os participantes do leilão. O governo estabelece um valor máximo, da mesma forma, para o prêmio de risco, criando condições de disputa. Então tá aí, ó, de novo, igual ao PEP. Lá era para transportar, escoar. Aqui, tá, gente, é para aquisição. Aqui é para aquisição do produto. Então o governo fala assim, ó, eu dou uma garantia. Eu Estado, eu governo, sou a garantia. Eu lanço aqui, ó, dou uma garantia máxima de 20. Quem quer correr o risco aí? Eu quero 19, 18, 17. Até que ninguém mais concorre e ele compra aquela garantia, tá? Ele fica com aquela garantia. Ele topa correr o risco por aquilo. Criando, então, condições de disputa. Arremata o prêmio o participante que oferece o lance mínimo. Para participar do leilão, é necessário que os produtores e suas cooperativas procurem um corretor credenciado junto à Bolsa de Cereais no futuro, autorizando por escrito a fazer a negociação em seu nome. Somente os corretores credenciados pelas bolsas poderão fazer lances, tá, para fazer essa negociação. Beleza? Então ele só faz isso, tá, gente, esse prêmio nas bolsas de mercadoria. Muito bem. Então lá, vamos ver como é que funciona o esqueminha aqui. O governo realiza um leilão de PROP para ratear entre as empresas e as cooperativas compradoras da produção agrícola o montante de recursos alocados para a operação. Então é o lançador do prêmio. Tá? Os compradores são empresas consumidoras de produtos agrícolas. Tá? Então essas empresas arrematem o PROP obrigam-se a realizar leilão de contrato privado de opção de venda.
ofertam os contratos aos produtores, os compradores dos contratos pagam um prêmio ao lançador. E o lançador do contrato de opções, tá, gente? Que são essas empresas, vão, né, se comprometer, tá? Vão se comprometer a comprar desses produtores. Então, como é que funciona isso aí? Mais ou menos o seguinte. O governo lança o prêmio. A empresa vai lá e fala assim, não, beleza, eu me comprometo, né, com tanto, né, que ele lança o preço máximo, dessa segurança que o Estado está dando para ele. Se era 20, eles vão concorrendo, 19, 18 e tal, até que alguém fica com aquele valor ali, do Estado. É uma garantia do Estado. Então, se ele pegou por 15, ele sabe que ele vai ter um prêmio de 15. Entenderam? Aí o que ele vai fazer? Ele vai lançar opções de venda. Opções de venda. Só que para isso, tá, gente? Quem faz essas opções de venda aí, as empresas, elas vão cobrar por isso. Então elas vão ter um lucrinho disso aí, né? Elas recebem um valor por isso. Certo? Elas recebem um valor disso aí. E chega um momento, então, que a pessoa tem que vender esse produto. Tá? Aí quando ele vende esse produto, quando ele tem que fazer essa negociação, né, do produto, e que esse produto não cumpriu aquele valor mínimo necessário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse prêmio do Estado e receber. Agora, se o preço no mercado tiver melhor, o que vai acontecer? Lembra daquele valor que ele pagou pela opção de venda? Então, aquilo que ele pagou pela opção de venda, ele perde. Fica com o valor aquele que lançou a opção de venda. Aquele que lançou a opção de venda por aquele valor, ele recebe por isso. O produtor tem que pagar uma taxa para ele. Entenderam? Aí, como o preço está melhor no mercado, ele prefere vender para o mercado. Aí, se o preço tiver menor, se o preço tiver menor, ele pode fazer essa opção, vender por um preço menor, tá? E o produtor que está perdendo, ele vai no governo e fala, ó, eu fiz a negociação por um preço menor, você vai ter que me pagar esse prêmio aqui. Por isso que são feitos dois tipos de leilão, na verdade. Então ele tem o leilão de que ele faz do prêmio, tá? O Estado lança, né? O governo lança isso, e depois aqueles que lançam as opções de venda que fazem esse leilão e ele recebe um valor por isso. Tá? Muito bem. Bom, é óbvio que existem outros mecanismos, tá, pessoal? Mas vamos dar uma paradinha nesse aqui, né? Já estamos indo para quase 2 horas, tá? Então eu vou postar esse vídeo aqui com algumas atividades para vocês, tá? Repito, se vocês assistirem no canal, dá um curtir aí também, né? E se puderem divulgar, eu tô ficando assim bem interessado, né, que os conteúdos que eu estou postando no canal para as aulas de vocês sejam assistidos também por outras pessoas. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, lembre-se que nós estamos mantendo contato ali pelo WhatsApp. E também vocês podem colocar as suas dúvidas quando a gente coloca lá na aula, né, quando estiverem respondendo as atividades, podem também ali fazer as perguntas. Tá? Quando vocês fazem as perguntas pelo Classroom, né, suas dúvidas, essas dúvidas também chegam no meu e-mail. Beleza? Um abraço a todos!